Fala pessoal, aqui é John Daniel TraderBot e neste vídeo vou falar para você sobre a microestrutura de mercado. O que é isso, né? Parece uma coisa complicada, mas na verdade trata-se apenas de como que o mercado financeiro funciona, como que funcionam as bolsas com book de ofertas centralizado. Então vou explicar aqui o que é a microestrutura para que fique bem claro para vocês qual que é a dinâmica do mercado, como é que os preços se movimentam. Eu percebo que isso, apesar de ser um conteúdo, vamos dizer, básico, gera certas dúvidas e muitas pessoas às vezes não dominam exatamente como que funciona o mercado financeiro na hora que começam a operar. Pessoas que estão iniciando ou até pessoas que já têm certo tempo de mercado, às vezes esbarram com dificuldades em alguns conceitos. Então a ideia aqui é demonstrar para vocês como que funciona a microestrutura e a gente vai analisar um caso prático para você entender sobre aquela regra, não opere em horário de notícia. Por quê? Por conta do risco de liquidez e que tem tudo a ver com a microestrutura de mercado. Então, nós vamos mostrar aqui na prática, no exemplo para vocês, o que é o risco de liquidez, o que acontece no momento quando lança uma notícia dentro do mercado financeiro, como que impacta as variáveis desta microestrutura. Então vou explicar aqui primeiramente alguns conceitos básicos, depois a gente vai para essa análise de caso. Então me acompanhe na tela. Bom pessoal, então vamos começar aqui com os conceitos mais básicos, né, para a gente poder construir aqui o conhecimento necessário para entender a microestrutura do mercado. Nós temos aqui um gráfico de candles de 1 minuto, no ativo aí do contrato futuro do índice, então o mini índice, famoso mini índice 1 minuto, onde nós temos aqui a série de preços e aqui embaixo o volume em termos de quantidade. Então dentro do mercado financeiro a gente tem diversas correntes de pensamento entre as pessoas que operam, traders, né? Nós temos pessoas que operam apenas por price action, ou seja, observam apenas o deslocamento de preço, como que o preço está se movendo e fazem suas operações aqui em cima de linhas de resistência, suporte. Nós temos pessoas que utilizam indicadores técnicos, colocam aqui um ATR, colocam uma banda de Bollinger, uma média móvel. E nós temos também pessoas que operam por fluxo de ordens, tape reading, analisando outras informações que não estão disponíveis aqui neste gráfico mais simples. Então, para entender a microestrutura, a gente vai precisar ver estas informações que não estão sendo mostradas aqui na tela neste momento. Então, vamos entender aqui como é que o mercado funciona. Então, para o preço se movimentar, como a gente está vendo aqui, né, a cada 1 minuto se fecha uma barra e abre outra, para o preço movimentar para cima ou para baixo, significa que tem alguém comprando e alguém vendendo. Mas por que o preço se movimenta, né? Ele se movimenta porque tem alguém dizendo, olha, eu compro neste momento no mercado 5 contratos, independente do preço. Isso se chama uma ordem a mercado, onde você especifica apenas a quantidade e vai negociar no valor que está sendo negociado naquele momento. E qual que é o valor que está sendo negociado naquele momento? E aí que entra a parte da microestrutura. Então nós vamos ver isto agora. Mas neste momento, o que é importante entender? Que o preço se movimenta por agressões no mercado. Então, para entender o que é uma agressão, a gente precisa entender que existe um conceito chamado oferta. Então nós temos aqui na bolsa, para cada ativo, nós temos um book centralizado, no caso da B3, né? A maior parte das bolsas, se não todas, funcionam com books centralizados. Existem outros tipos de mercado onde o book é descentralizado, cada corretora tem um book, então funciona de outra forma. Mas em mercados centralizados, como é o caso da B3, como é o caso da CME, Chicago, Nova York, os books são centralizados. E nós temos aqui dentro do Profit a opção de colocar dentro do gráfico o book. Então eu clico com o botão direito e peço para visualizar aqui o livro visual. Então quando eu faço isso, o que vai apresentar aqui na tela? Vai apresentar quantos contratos o mercado está aqui disposto a vender por nível de preço. Então observe, neste nível de preço aqui, 121.320, que o TIC desse ativo é de 5 pontos, né? Então falando do mini índice, nós temos aqui uma quantidade de 995 contratos. Ou seja, neste exato momento, nós temos 995 contratos à venda neste nível de preço. E esses números são muito dinâmicos. Você vê que a todo instante aqui muda. Principalmente devido à ação de robôs, né? HFTs e market makers, que estão sempre preenchendo aqui o book, colocando ordens de compra e de venda.
porque eles querem ganhar ali no pequeno deslocamento de preço. Eles querem ganhar, se possível, pelo spread do mercado. Então, o spread eu vou falar daqui a pouquinho o que é, mas a gente já viu aqui que existe uma coisa chamada book de ofertas. Ou seja, quando você manda uma ordem para a bolsa do tipo limitada, você está colocando aqui a sua intenção no book. Então, você só pode mandar uma ordem limitada de venda acima do preço atualmente negociado, ou seja, onde está aqui em vermelhinho. E você só pode colocar uma ordem limitada, colocar uma ordem de compra no book abaixo do preço negociado. Se você quisesse vender abaixo do preço negociado com uma ordem limitada, isso não teria sentido, porque você pode vender mais caro no momento atual. Se você quisesse comprar com uma ordem limitada acima do valor negociado, também não tem sentido, porque você pode comprar mais barato neste momento. Então a ordem limitada, no caso da venda, sempre estará acima do preço e a ordem de compra limitada sempre abaixo. É assim que é formado o book. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma ordem de venda aqui. Então essa aqui é uma ordem limitada. Posso colocar aqui uma ordem de compra. É uma ordem limite. Observe que quando eu aperto Shift e coloco aqui, aparece compra limite. Se eu coloco aqui Alt, coloco aqui em cima, venda limite. Então isso aqui estaria compondo o book. Eu estou aqui no simulador, obviamente essa ordem não está indo para a bolsa neste momento. Então o que é o spread? Então já que agora eu já falei de book, spread é a diferença entre a melhor oferta de venda e a melhor oferta de compra. Observe quando o mercado está atuando em um regime de normalidade, com liquidez, nós não temos um spread muito grande. Então você vê aqui que a diferença de cor do vermelho para o azul praticamente não existe, né? No máximo aqui abre um espaçozinho de um nível de preço. Então o spread é essa diferença, que geralmente costuma ser em mercados líquidos de um tick. Ou seja, a melhor oferta de venda está aqui um tick acima do preço negociado, e a melhor oferta de compra está ou no preço ou um tick para baixo. Então nós não temos aqui buraco no book de ofertas. E quando a gente fala em liquidez, o que significa liquidez? É ter uma maior quantidade no book. Quanto mais contratos estiverem aqui no book, maior será a agressão necessária para deslocar o preço com uma determinada ordem. Então, se eu tenho aqui 500, 800 contratos, para eu consumir esses 800, supondo que ninguém tire esses contratos dali, eu vou precisar de uma ordem de agressão de compra de 800 contratos. Esses números são muito dinâmicos, né? Então, aqui está 800, às vezes baixa para 500, às vezes baixa para 200, num piscar de olhos, em milissegundos. Então, a gente não tem aqui, como ser humano, a capacidade de ver essas diferenças, essa dinâmica do mercado que acontece em fração de segundos. Quando a gente fala de HFTs e market makers, eles estão justamente com seus algoritmos dentro lá dos computadores da bolsa de valores, fazendo essas operações. Eles vendem aqui para comprar 2 ticks abaixo, ou compra aqui para vender 2 ticks acima. Então eles querem ganhar nesse spread. Então aqui a gente tem uma forma visual de ver o book, né? Mas a gente também pode ver o book por meio aqui de uma janelinha. Coloca aqui em ferramentas, vamos colocar aqui em livro de ofertas e podemos colocar aqui do lado qual que é o livro de ofertas deste ativo. Então aqui nós temos uma visualização por ofertas. Você está vendo aqui qual que é o agente, qual que é a quantidade e qual nível de preço. Então nós temos o Merrill Morgan com 8 quantidades, 121, 280. Então antes que eu termine de ler, já mudou aqui. Então observe que é muito dinâmico. Você pode ter esta visão, onde você vê por agente, e você pode clicar aqui em profundidade, onde você vai ter exatamente a mesma informação que está no gráfico, mas aqui no formato de tabela. Aqui nós temos ainda uma informação adicional. A gente tem aqui a quantidade de contratos nesse nível de preço e a quantidade de ofertas. Ou seja, 103 contratos por 25 ofertas, nós temos aí uma média, né, estimando aí 4 contratos por oferta. Mas não quer dizer que sejam 4 contratos por oferta. Pode ser que tenha uma oferta com 80 contratos e o restante sejam de 24 pessoas, por exemplo. Então olha só que legal, a gente está vendo aqui como que o mercado está funcionando em tempo real, né? E é muito rápido isso aqui, né? O que você está vendo no computador é uma fração das coisas que acontecem na bolsa, porque não dá tempo de atualizar a interface gráfica aqui do seu computador na mesma velocidade que as coisas estão acontecendo a quilômetros de distância lá nos servidores da B3 em São Sebastião. Então a gente está vendo aqui com o atraso, que é o famoso delay, né? A famosa latência que nós vemos os dados. Esse dado aqui para mim está chegando possivelmente com os 200 milissegundos. Então
Então, quando eu vejo o preço aqui, ele já não está aqui, ele pode estar em cima, pode estar lá embaixo, pode estar aqui. Ele vai estar em um lugar possivelmente diferente de onde eu estou vendo neste momento. E quanto mais volátil for o mercado, né, maior será esta variação. Então, nós vemos aqui as ofertas em nível de profundidade do mercado. A gente pode ver as ofertas por nível de agente. Uma observação importante também é que na B3, no mercado brasileiro, a gente tem esta visão de quais são os agentes que estão operando no mercado. Lá no mercado americano, nós temos o book, só que nós não temos o book com informação de agente. E nós só temos a quantidade e o nível de preço. Ou seja, a gente não sabe se foi o JP Morgan, se foi o Morgan, se foi o Bank of America, o Merrill. A gente não tem essa informação que nós temos aqui na Bolsa Brasileira. Não para o varejo, que somos nós, investidores pequenos. Para os investidores institucionais, eles têm essa informação que é chamada de L3, quando você consegue ver quais são os agentes que estão operando. A gente consegue ver as ofertas dos market makers. Então, quem tem acesso ao L3 consegue ver. Quem tem acesso ao L2 vai ver o book, a profundidade aqui. Vai ver aqui as ofertas por nível de preço. E o nível L1 vai ver apenas o preço de bid e de ask. Então, aqui no mercado, por default, todos têm aqui o L3. Vamos adicionar aqui uma outra telinha no nosso gráfico. Vamos clicar aqui em ferramentas e vamos ver aqui o Times and Trades. Então, o que é o Times and Trades? Times and Trades são os negócios que estão sendo realizados lá na bolsa. Então, vamos expandir aqui. Deixa eu expandir aqui para o canto também. Então, observe, eu estou vendo aqui quem comprou, quem vendeu, qual foi a quantidade, em qual preço, em qual horário e quem foi o agressor, né? Quem deslocou o preço. Então, nós temos agressão de compra e de venda. Todo mundo no mercado brasileiro opera utilizando uma corretora, né? Então, não tem o seu CPF lá na bolsa, né? Tem lá as ordens e a corretora que vai intermediar. Eles são intermediários aí do mercado financeiro. Você está vendo que está aparecendo aqui muito o RLP, né? Então, o RLP é um mecanismo aí criado pela B3, o qual a corretora pode atuar como contraparte nas negociações. Então, tem algumas regrinhas lá, você pode consultar, mas você pode limpar aqui dessa tabela o que é RLP. Você pode clicar com o botão direito, propriedades do Times and Trades, e tirar aqui o trade direto. Então, assim você vai ver apenas as agressões, você não vai ver mais RLP. E aqui embaixo, no gráfico, nós temos aqui um histograma de volume. Esse histograma de volume aqui está incorporando o RLP. Se eu clicar aqui 2 vezes, eu posso também pedir para tirar o leilão e os trades diretos. Então, isso vai excluir o RLP aqui do gráfico e vai mostrar apenas o volume negociado pelas ordens de agressão. Então, todo negócio realizado que não seja RLP, ele tem um lado agressor. Ou está agredindo na compra ou está agredindo na venda. E o mercado financeiro funciona dessa forma. Isso é a chamada microestrutura do mercado. Então, sempre vai ter uma agressão e tem aqui o book. Para você deslocar aqui o preço, por exemplo, 20 pontos para baixo, que seriam 4 ticks, onde tick é a unidade mínima de variação de determinado ativo, no caso do mini índice é 5 pontos. Então, para você ter um deslocamento de 4 ticks para baixo, você tem que consumir o book aqui no lado da compra em 4 níveis de preço. Então, você teria que somar aqui 600 mais 700 mais 800 mais 900, então teria que ser aproximadamente uns 2.000 contratos para chegar aqui para baixo. Não necessariamente você vai consumir 2.000 contratos, porque esse número aqui pode modificar em milissegundos. Pode ocorrer situações onde em 1 milissegundo esses 2.000 contratos somem e fica apenas um mini contrato. Então, uma agressão de um contrato já seria suficiente para deslocar em 20 pontos o preço. E é exatamente isso, quando estas situações acontecem, é que nós temos o famoso risco de liquidez, que é o que acontece na maior parte das vezes quando há notícias importantes no mercado financeiro. Ok, então entendido como que funciona a microestrutura do mercado, que é muito importante para quem está operando, nós vamos ver agora um exemplo prático, uma situação real. Eu vou rodar aqui um replay para a gente observar como que o mercado se comportou na liberação de uma notícia importante. Então me acompanhe.
Bom, pessoal, então eu vou abrir aqui um replay no dia 7 de junho, né, relativamente recente aí, num determinado horário para a gente poder entender como que o book de ofertas, como que as negociações se comportaram no momento de uma notícia importante para o mercado. Então eu vou clicar aqui em Ferramentas, Replay Multi, e vou pedir aqui para este ativo, o WinQ24, na data 7 de junho. Vou requisitar os dados e eu vou trazer para cá. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar aqui na janela de 1 minuto, Times and Trades. Deixa eu colocar aqui também no replay. E eu vou colocar aqui no horário de 9h27, um pouquinho antes da notícia, né? Deixa eu configurar aqui. Vou colocar aqui 9h27. Vou dar OK. Vou dar play, então você demora um pouquinho aqui para carregar, né? Vou pausar. Então olha só, estamos aqui com o replay, né? Vou deixar aqui na tela para a gente poder ver. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente tem o book, observa aqui a quantidade que tem por nível de preço. Olha só, 125, 125, 85, é uma quantidade, né, pequena em comparação com outros momentos do mercado. Como que você vai saber se está grande, se tem liquidez no book ou não? Isso vai depender da sua experiência, o tempo de tela, quanto você tem acompanhado o mercado. Mas você vai perceber que em determinados momentos o mercado preenche o book aqui com uma quantidade grande, 500, 700, 800, como nós estamos vendo aqui um pouco antes de carregar o replay. Em outros momentos o book vai esvaziar. Então isso daqui vai impactar muito. Então quando reduz as ofertas do book, nós temos o risco de liquidez. Porque com agressões pequenas, a gente consegue fazer o preço de se deslocar com uma variação muito grande. Então esse é o risco de liquidez. Se você estiver posicionado naquele momento e o mercado vier contra, ele pode ir contra 200, 300, 400 pontos em milissegundos, com apenas uma única ordem, com um tamanho, vamos dizer, ridículo, com um tamanho às vezes de 5 contratos, com 10 contratos. Então, realmente você precisa tomar cuidado em momentos de notícia, e é este exemplo aqui que nós vamos ver para te mostrar como que isso acontece na vida real. Bom, até deixa eu mostrar aqui antes para vocês no Investing qual que era a notícia, né? No calendário econômico, vamos colocar aqui no dia 7 de junho. Vamos aplicar. Então nós tivemos estas notícias aqui, e no horário de 9h30 nós estamos uma hora à frente, neste momento, né? Da Bolsa Americana. Então, nós tivemos a liberação dessas notícias aqui. Nos Estados Unidos, observa que tem 3 estrelinhas, ou seja, muito relevante. Nós temos aqui os ganhos por hora trabalhada, a média, né, no mês de maio. Então, veio acima do valor previsto. Nós tivemos aqui uma variação de ano para ano, em maio, acima do previsto. Nós tivemos aqui a folha de pagamento desconsiderando a indústria agrícola, né, que veio bem acima do esperado. Então é nesses momentos de notícias que o mercado costuma se movimentar. É lógico que os grandes players não se movimentam quando sai a notícia. Geralmente eles estão montando posição bem antes, porque eles têm outras informações, vão fazendo as suas análises, montando para quando liberar a notícia, fazer determinada ação, mas eles não fazem ação quando libera a notícia, eles estão trabalhando semanas, dias antes da liberação da notícia. Por quê? Porque eles movimentam grandes volumes, não dá para você movimentar milhões, bilhões de dólares em segundos. O mercado ele não comporta isso. E a gente vai ver aqui neste exemplo como que o mercado brasileiro ele é pequeno, ele é muito pouco líquido. Então é um mercado muito incipiente em comparação com mercados globais, como o mercado americano. Essa conversa aqui sobre notícias e como o preço se movimenta com notícias leva a outras discussões, como é o caso, por exemplo, da teoria do mercado eficiente, né? A hipótese do mercado eficiente, que eu pretendo gravar um outro vídeo depois explicando para vocês um pouco mais sobre essa hipótese e qual que é o impacto disso para a gente que está tentando obter ganhos no mercado, seja operando manualmente, discricionariamente ou por meio de estratégias automatizadas. Então entender a hipótese do mercado eficiente é bastante interessante para você ter um senso mais crítico sobre o mercado financeiro. Então, olha só, 8h30, 9h30 do Brasil, lançou essas notícias aqui. Então, nós estamos aqui no horário de 9h27. Vou dar play aqui, vou acelerar um pouquinho. Observe que o mercado
3 minutos antes da notícia, começa também a fazer alguns movimentos, até um pouco mais voláteis do que o normal, né? Vamos deixar rodando aqui, ó, 9,27, 28. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou dar um pause. Então observe que neste momento, aqui, ó, 1 minuto e meio antes da notícia, como que está o book de ofertas? Olha só, cheio de buraco. Uma ou outra oferta aqui. Vamos ver aqui a profundidade. Olha só na profundidade. Nós temos uma oferta de compra em 125, 105. Né? 125, 105. Aqui. Onde está esse 1 aqui. A próxima oferta está em 125, 091. Por que aqui está fora do tick do mercado? Né? Porque houve aqui algum ajuste de preço aqui do Profit quando eu rodei o replay. Né? Mas observe, ó, 125, 091. Aqui 125,88. Então o 15, 18 e 15. A gente nem consegue ver aqui, ó, o que é o 15, o que é o 18, o que é o 15. Por quê? A velocidade dos dados quando estão chegando é tão grande, com uma quantidade tão grande de dados, que a renderização gráfica ela leva mais tempo do que colocar aqui numa tabela, por exemplo. Então sempre vai estar em descompasso, nunca vai ser exatamente a mesma informação aqui e aqui. Então, em alguns momentos você consegue bater mais ou menos ali de maneira aproximada, mas os valores aqui eles estão refletindo um momento muito próximo aqui um do outro. Então, observe que neste momento aqui, antes de 9,6, o mercado tirou toda a liquidez aqui, ó. O book está todo cheio de buraco. O que acontece neste momento aqui? O último negócio foi realizado aqui no preço de 125. Foi uma agressão da UBS, que consumiu um contrato da corretora Terra. Se alguém chegar aqui e comprar 50 contratos, vai talvez consumir aqui 2 níveis do book, 3 níveis do book, então vai deslocar o preço em 3 ticks. Então o mercado começa a ficar mais volátil perto dos momentos de notícia, porque os market makers ou os grandes investidores, eles simplesmente tiram as suas ofertas aqui do book e você não tem mais aqui como ter liquidez, né? Não tem como consumir uma quantidade grande de contratos sem deslocar consideravelmente o preço. Deixa eu dar play. Então observe, ó, o book está vazio, praticamente vazio. E olha o que aconteceu. Com uma simples oferta aqui, de uma simples agressão de venda, o preço foi lá embaixo. Então ele saiu daqui, ó, de 125 mais ou menos, quando a gente estava vendo, e veio aqui para 124.970, ou seja, caiu 150 pontos em milissegundos. Vamos olhar aqui nos negócios realizados, quando que isso aconteceu. Então, olha só, para negociar em 124.978, aqui neste valor aqui. Então, olha só, este negócio aqui foi realizado em 125. Um contrato, uma agressão de venda. Depois teve uma agressão de venda que deslocou para 125,055, ou seja, 70 pontos para baixo. Um único contrato deslocou o preço em 70 pontos. Depois veio mais 3 contratos, deslocou o preço em 20 pontos. Mais um contrato, deslocou um tick. Mais um contrato, deslocou 30 pontos. Mais um contratinho da XP de venda, deslocou um tick. Mais 3 contratos, deslocou aqui 25 pontos. No caso aqui, já foi uma agressão de compra. Comprou ainda abaixo. Por quê? Porque a melhor oferta de venda que tinha neste momento, quando houve essa agressão de compra, estava no preço de 124.970. Então observe que com menos aqui de 10 contratos, o preço se deslocou aqui de 125 para 970, né? Ou seja, 155 pontos com menos de 10 contratos. Percebam como que a liquidez do mercado vai embora perto dos momentos aí de liberação de notícia. Vou dar play aqui. Vamos observar o mercado em tempo real, né? Então observe aqui como que é muito dinâmico, cheio de buraco o book, né? Ou seja, não é o momento bom para se operar, porque se você tiver um stop de 100 pontos, aqui, tomou stop. Se eu tivesse comprado aqui, tomou stop. Se tivesse vendido, tinha tomado stop do mesmo jeito, né? Porque foi lá em cima e foi lá embaixo. Agora vamos... Observe aqui como que o preço aqui já deslocou aqui um absurdo, né?
devido à falta de liquidez no mercado e a liquidez ainda não voltou. O book não está preenchido. Vamos colocar a velocidade do replay o menor possível. Vou colocar aqui, ó, 0,1. Então observe aqui na velocidade de 0,1x, ou seja, 10 vezes mais lento do que o normal. Nós estamos aqui em 9 horas, 30 minutos e 19 segundos. Vamos ver aqui as ordens sendo realizadas. Tive mais uma ordem de compra de um contrato. O book sumiu, as ofertas aqui, ó. O que eu quero mostrar aqui agora é o spread. Deixa eu pausar aqui. Então observe aqui, ó. No book, a melhor oferta de compra está no preço de 124,150. A melhor oferta de venda está no preço 124,315. Um spread de 165 pontos neste momento. Ou seja, com uma única agressão de um contrato, o preço se deslocaria aí 165 pontos talvez. Isso demonstra aí como que é difícil, né? Como você deveria evitar operar próximo do horário de liberação de notícias. Porque sempre vai acontecer isso. O mercado ele deixa a liquidez. 0,1x, observe como o book ainda está vazio. Deixa eu acelerar aqui um pouco para colocar na velocidade normal. 1x. Então o book ainda não voltou. Nós estamos em 9 horas, 30 minutos e 37 segundos, 38. A notícia foi liberada às 9 horas e 30 minutos. Né? Então, observe que 50 segundos depois da liberação da notícia, a liquidez ainda não voltou ao mercado. E você tem aqui uma barra com uma amplitude, com uma variação de 580 pontos, devido à falta de liquidez do mercado. Aí aparece aqui, ó, uma oferta. Vamos dizer, essa oferta é grande? Não, talvez não, né? Mas proporcionalmente em relação ao restante, né, ela aparece como se fosse grande aqui. Mas vamos ver, ó, 124, 720, 730, né? Vamos aqui na profundidade, 124, 730, nós temos aqui 83. E observe aqui que nós não temos todas as quantidades aqui, tá vendo? Tem um descasamento entre a informação que está apresentando aqui e a informação do gráfico. Eu acho que o Profit aqui até deu uma travadinha com relação à execução, tá vendo? Tá bem mais lento. Possivelmente na hora que isso aconteceu aqui, o mercado se movimentou bem mais rápido. Acho que isso aqui foi um bug aqui na hora do replay, ó. Eu vou interromper e vou carregar novamente para a gente ter certeza que a gente está rodando na velocidade que se espera. Então deixa eu requisitar de novo o dado, deixa eu trazer para cá, vamos colocar aqui informação, vou colocar aqui no horário de 9h29 e 30. 30 segundos antes da notícia. Vamos dar play e vamos observar agora em velocidade real, em 1x. Então observa, o book já está totalmente esvaziado. 9h29 e 40. Eu não vou dar pause para não causar nenhum bug aqui no Profit. Então o preço se desloca aí absurdamente para baixo, com pouca agressão. Preço para cima, preço para baixo. E qual que é a diferença quando você está rodando replay? Aqui no replay as informações estão sendo lidas, né? No tempo real, nem todas as cotações chegam para você, né? Então o preço pode estar lá embaixo e você ainda está vendo lá em cima, porque demorou para chegar para você. Olha só a quantidade de negócio que tem exatamente no mesmo timestamp, ó, 9, 30, 23 com 45 milissegundos, 790. Então a gente tem ordens, né, muito próximas. Então em 1 milissegundo o preço pode variar aqui de 124,215 para 124,150. Isso aqui aconteceu exatamente, ó, Isso aqui aconteceu aqui em poucos milissegundos, né? Menos de 1 segundo. 9h31, o book ainda está cheio de buracos, né? Vamos acelerar ele aqui um pouquinho, o replay, para ver quando que volta aqui a normalidade, as condições de mercado, quando que os market makers voltam a atuar aqui no mercado.
Pronto, aqui ó, que começou a voltar, ó, 9,32,44. Pronto, vou interromper. Então, ó, 9,33, o mercado está começando a voltar aqui a um regime um pouco mais normal, né? Então, a gente vê aqui na profundidade, nós já temos aqui 1.000 contratos por nível de preço, 500, 300, 150. Então, essa quantidade aqui vai se modificando à medida que vai se distanciando do preço negociado. Então, a gente esperar um pouquinho mais aqui. Os preços ainda estão caindo. O book está bem vazio, né? Fora dessa região aqui de preço. Então, esses aqui são o quê? São os algoritmos de alta frequência operando, os algoritmos de HFT dos market makers. E esses algoritmos de HFT, eles dão mais liquidez ao mercado, né? Então, eles preenchem ali o book, mas também podem aumentar bastante a volatilidade. Quando eles tiram as ordens do book, vocês viram aqui o que aconteceu no momento da liberação da notícia. Ok, então deixa eu dar um pause aqui. O que eu queria deixar claro aqui neste vídeo, explicando sobre microestrutura, é que olhando puramente o gráfico, um candle, né, a gente não consegue ter a ideia do que está acontecendo aqui por trás, né? A gente não sabe aqui como que esse preço se deslocou daqui até lá embaixo. E se a gente tiver informação de um histograma de volume, a gente consegue ter aqui um volume e consegue comparar aqui com o deslocamento do preço, né? Mas ainda assim a informação é incompleta. Então, quando a gente olha as informações do book de ofertas e dos negócios realizados, a gente tem como se fosse uma lupa, a gente consegue ver em maior profundidade, em maior detalhe, o que o mercado está realmente fazendo naquele momento. E isso pode impactar aí a forma de você operar. Eu não estou aqui para dizer qual que é o melhor modelo operacional, como que você deveria operar, né? Eu só estou aqui dizendo que, dependendo da forma que você opera, você enxerga algumas informações e deixa de enxergar outras, né? Então, o que é importante e o que gera vantagem para você que está operando no mercado, é você que vai descobrindo ao longo do tempo. Mas saiba que os market makers, os grandes investidores aqui que estão ganhando dinheiro no mercado pelo spread ou com algoritmos de alta frequência, eles têm muita informação a respeito do que está acontecendo, né? Enquanto a informação chega aqui para mim com atraso, com latência, eles estão com seus algoritmos rodando lá na bolsa. Eles já deixam programado que 3 minutos antes de uma notícia de alto impacto, eles vão tirar todas as ofertas do book. E vão ativar novamente os algoritmos, os robôs, 4 minutos depois. Então eles ficam de fora aqui desta movimentação. Então o mercado, apesar da sua simplicidade em termos de funcionamento, ele é complexo porque envolve a interação de diversos agentes. Então a gente tem aqui no mercado pessoas físicas operando pequeno, como eu, você e outras pessoas. A gente tem investidores que têm mais dinheiro, que às vezes a gente tem influenciadores que mostram boletas, vídeos aí operando 1.000 contratos. Bom, operar 1.000 contratos aqui, se tivesse comprado aqui, né, teria se dado muito mal aqui neste momento, né? Então tem um momento certo de você montar uma mão com 1.000 contratos. Você precisa ter liquidez no mercado para fazer isso. Então o que eu espero que tenha ficado neste vídeo é a explicação de como é que funciona o mercado e como que é importante entender a microestrutura do mercado. Então eu mostrei aqui um exemplo para vocês no momento de liberação de notícia, como que o funcionamento normal, vamos dizer normal do mercado, simplesmente desaparece perto de uma notícia de alto impacto, porque os market makers simplesmente somem naquele momento e, tendo baixa de liquidez naquele momento, qualquer agressão vai movimentar o preço em enorme escala, tanto para cima quanto para baixo. Então não adianta você tentar prever ali ou tentar adivinhar para onde que vai o mercado, porque vamos dizer, um Zezinho qualquer pode fazer uma venda de 3 contratos e deslocar o preço em 150 pontos. Uma boa gestão de risco lhe diria para não operar próximo desses horários. Bom, pessoal, então é isso. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quis trazer esse conhecimento um pouco mais técnico e prático para vocês entenderem sobre temas e assuntos que às vezes não ficam tão claros em outros vídeos no YouTube. Eu espero em breve poder trazer outros conteúdos técnicos mais aprofundados como este para você que tem curiosidade sobre o mercado, começou a operar agora ou que já está operando há algum tempo, mas não conseguia compreender
em profundidade a dinâmica do mercado, a microestrutura. Então nos vemos no próximo vídeo e até lá.